né? Falar sobre essa temática que eu trouxe hoje é extremamente importante para nós. Nós estávamos há alguns dias, sempre fazemos a leitura, vocês em algumas outras palestras já viram, do livro Vida Feliz. E aí, em um dia desses, nós estávamos fazendo a leitura de manhã e abrimos a questão 50, o item 50, que fala sobre a força de vontade. E é bem interessante a gente pensar, porque é algo que é corriqueiro na nossa vida, é algo que a gente vivencia constantemente, mas que muitas vezes a gente não observa, a gente não detém um olhar sobre a nossa força de vontade. E aí o questionamento, né, que foi trazido para nós nessa noite de hoje, e no momento, né, lá que eu fazia a leitura do livro Vida Feliz, era: onde está a nossa força de vontade? Né? Aonde ela está? Como ela está? Onde? Que lugar? Né? Em que situação? Muitas vezes nós precisamos passar por situações difíceis para nós conseguirmos compreender o que é uma vontade ou o que é uma força. Às vezes precisamos passar por outras situações mais leves ou felicidades para que a gente possa entender. Então, na realidade, muitas vezes nós não nos atemos à força de vontade de forma simples no dia a dia, mas precisamos passar por algo. E aí, Joana de Ângeles, ela inicia, uma mensagem pequenininha, é uma folha só, e ela inicia dizendo assim: Deus dotou-te de força de vontade. Ou seja, todos nós temos força de vontade. Todos nós temos. É algo que é parte nossa, é inerente nossa. Né? Não é algo que nós, de uma certa forma, vamos aprender. Algo que é levado para a escola. E aí a gente vai aprender na vida a ter força de vontade, ou seja, na escola a ter força de vontade. Não, todos nós temos a força de vontade, né? Só que aí nós vemos que Joana de Ângeles diz assim: se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. E que exercício é esse que nós precisamos fazer? Né? E aí lá no próprio dicionário, nós vamos perceber que tem assim, a explicação do que seria a vontade. Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Então, a vontade é isso, é eu querer, né? A vontade é eu escolher, é eu praticar ou deixar de praticar. Ou seja, a vontade é uma ação, né? Eu fazer ou não fazer algo. Né? E aí todos nós temos, como Joana de Ângeles diz inicialmente, logo na primeira frase, né? Deus nos dotou de força de vontade. Então todos nós temos a força de vontade. Por quê? Porque Deus sabe que nós reencarnamos para progredir. Às vezes nós nos tornamos até redundantes quando nós falamos isso. Mas o nosso processo existencial é isso. Nós reencarnamos para um processo de quê? De crescimento, de progresso, de elevação, de conhecimento. Não é à toa que as próprias reencarnações elas são feitas nisso. Vem um espírito já totalmente elevado e ele não vai precisar melhorar mais em nada, mas aí ele vem com uma missão. Uma missão de ensinar aqueles que estão ao seu redor a evoluir, a progredir. Então não há um espírito que não venha, que encarne na Terra, certo? Que não tenha um objetivo. Ele vem com o objetivo de crescimento, seja dele, seja do grupo que está ao seu redor. E aí, nesses últimos dias, lendo o livro Entre a Terra e o Céu, particularmente já disse a vocês que é o meu preferido de André Luiz, eu achei bem interessante e voltei inúmeras vezes para esse mesmo capítulo para compreender. Quando relata a questão de uma situação de histórias de espíritos, de um grupo, né, que precisou estar novamente reencarnado por questões passadas. Então, lá na Guerra do Paraguai, eles estiveram juntos por situações variadas, um grupo de uma média de 7 pessoas. De 6, melhor dizendo, de 6 espíritos. Eles tiveram as suas vidas entrelaçadas por atitudes, por atos, e que precisaram retornar para poder reorganizar, reajustar aquilo que anteriormente foi desorganizado.
Então começa-se a história lá com o quê? Com uma moça que estava prisioneira por uma família e ela era brasileira. E aí um rapaz, um soldado, encontra-se com ela, acha ela muito bonita, conhece por conta dessa família e deseja casar com essa moça. E ele tem mais 2 amigos, e ele conversa com esses 2 amigos na possibilidade de poder os 2 amigos o proteger no processo da Guerra do Paraguai, para que quando ele volte, ele possa ter o consórcio bem feito, bem organizado, para que ele possa casar. E aí o que acontece? Saiu tudo bem. E aí, vamos lá, o que vai acontecer? Simplesmente ele chega, retorna a casa com a moça, com a Lina. O nome dela é Lina. Nesse processo, os amigos vêm para conhecê-la. E os 2 amigos se veem envolvidos por aquela mulher. Existe uma questão de atração de outras existências. Um deles não consegue conter-se. E automaticamente começa meio que a envolver-se com ela. E a envolvê-la também em seus pensamentos e a envolver-se, né, com ela. Nesse processo, aquele que havia casado, ele descobre a traição. Ela relata que não tinha mais interesse nele, que o objetivo com aquele jovem rapaz era, na realidade, sair de dentro daquela família, que ela estava sendo, de uma certa forma, prisioneira, e que ela pudesse ter a sua liberdade. Mas, de fato, quem ela gostava era aquele outro rapaz, o amigo que ela estava. E aí o marido, né, que foi traído, sai de cena. E ele vai para outro campo de batalha, ainda relacionado à Guerra do Paraguai. E nessa conjuntura toda, ela fica, Lina, com esse rapaz, que é Júlio. Dentro dessa perspectiva, ela começa a se envolver, e a se envolver mentalmente, no pensamento, né, e a envolver o outro amigo. E nesse processo, ela começa a pensar cada vez mais. E esse terceiro amigo, esse segundo amigo, né, que era o terceiro de 3 amigos, né, ele faz o quê? Ele começa a fugir das possibilidades da presença dela, porque ele percebia que poderia ser um problema grave. Mas ele sente que também ele está enredado. Existe alguma coisa que ele não consegue compreender o porquê daquela vibração, que toda vez que ela se aproxima, ele sente vontade de tê-la. E em um determinado dia, ela vai até o acampamento onde ele estava, o local onde ele estava, e ali ela declara o seu sentimento, dizendo que, de fato, ela esteve com o primeiro, que era Esteves, ela esteve com o segundo, que era Júlio, mas o seu amor realmente era destinado a Armando, que é o terceiro. E aí, nessa condição, ele acaba se entregando, ele não aguenta, e o Júlio pega em flagrante o casal, né, que haviam passado uma noite juntos. Júlio não aguenta, toma um corrosivo, tenta se suicidar, né? Ele toma, só que ele é salvo a tempo, tem toda a parte da sua garganta danificada. Diante da situação muito atormentada, ele não aguenta e se joga em um rio. Aí ele finaliza o seu processo existencial. O amigo Armando, sabendo que toda essa situação aconteceu desde o primeiro, né? E esse segundo amigo, então ele sai para uma batalha, diz a ela que vai voltar para ficar com ela, e de lá ele toma outro rumo. Ele casa-se com outra, constitui família e ele toma outro rumo. E aí você pergunta, Íria, e o primeiro que saiu, que foi o marido traído? O marido traído fez algo que muitos de nós fazemos. Ele transferiu a raiva que ele tinha dela para outro. E aí o que foi que aconteceu? Ele, chegando num acampamento de guerra, ele sabia que existia um outro colega de trabalho, né, de guerra, soldado, que estava tendo um caso com uma mulher, com outra mulher chamada Lola. E aí, o que foi que ele fez? Ele entrou nesse relacionamento. E aquele outro amigo, não aceitando, fez o quê? Deu
uma medicação, deu um veneno a ele no vinho e o matou. Olha que situação, que história. Aí você diz assim, mas Íria, isso aconteceu. Isso acontece, como dizia minha avó, nas melhores famílias, né? Isso acontece todos os dias. E aonde está essa boa vontade? Né? Aonde está essa força de vontade? Quando o Espírito, quando é relatado, conversando lá com os Espíritos, com André Luiz, com Clarencio, com Hilário, é informado que o Espírito Armando, diante de toda aquela dor, diante de tudo que foi acontecido, tudo que foi ocasionado, ele decidiu que ele reencarnaria e que ele estaria nessa existência nova com aquela que ele havia, né, causado toda aquela dor a 2 outros amigos e traria como filho aquele amigo que cometeu suicídio, o Júlio. Isso é força de vontade, uma das. Nós temos inúmeras exemplos, né, se a gente pudesse colocar aqui. E aí, quando a gente vê nesse processo, a gente vê a ideia do progresso, certo? Nós vemos a ideia de querer fazer, de querer mudar. É a oportunidade da vida que nós temos, né? Para nós estarmos aqui, eu falava, acredito que na última palestra, que nós tivemos que ter o envolvimento de, no mínimo, 4 pessoas. No mínimo. 4 não, 6 pessoas. Certo? Porque nós tivemos os nossos avós, por parte de pai, por parte de mãe. Desses nossos avós sai o nosso pai e a nossa mãe. E aí surge cada um de nós, no mínimo. Né? Então, nós somos seres sociais. Nós vivemos em grupo. Não adianta nós pensarmos que nós vamos viver isolados e que nós não precisamos, de uma certa forma, fazer nada. E aí, o que acontece? É interessante a gente observar que diz assim, se te parece fracas a força de vontade, é porque não a tens exercitado. É forte isso que Joana fala, mas ela nos alerta acerca de que se nós não conseguimos realizar algo, é porque nós precisamos entender que deve estar acontecendo algo conosco. Se nós precisamos compreender o que realmente nós desejamos. O que nós desejamos? Realmente é indispensável para a nossa evolução. Porque muitas vezes nós desejamos algo que é só aqui, é só momentâneo. E muitas vezes nós desejamos algo que é realmente necessário para o nosso processo de evolução. Será que nós estamos trabalhando para a nossa melhoria, em prol da nossa melhoria, em benefício da nossa evolução e do nosso crescimento moral? Quando nós começamos a pensar a partir dessa perspectiva, nós começamos a ter um olhar diferente em relação a o que não está dando certo. O que é que de fato não está dando certo para que minha força de vontade ela não possa, de uma certa forma, estar sendo fortalecida? A gente faz até uma redundância, esteja sendo fortalecida. O que é que está acontecendo de errado? E aí Joana diz assim, toda e qualquer função orgânica ou moral, ela necessita de exercício, a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Então nós não podemos parar. Nesse livro tem um capítulo todo destinado, falando, ele não intitula trabalho, mas é todo falando sobre a importância do trabalho. E aí muitas vezes quando a gente chega na casa espírita, é engraçado que às vezes a gente chega assim, nas palestras, aí diz assim, você precisa trabalhar, e a pessoa diz, eu morro de trabalhar, eu trabalho 8 horas por dia, eu já trabalho demais, eu cuido, eu faço um monte de coisa, mas não é esse trabalho, é o trabalho no bem. Eu trabalho no bem, ele não consiste unicamente de um trabalho no sentido material, mas um trabalho também mental. No trabalho de atitudes salutares e enobrecidas. Muitas vezes a gente está trabalhando e o pensamento está longe, como também às vezes a gente está maquinando inúmeras coisas negativas ali. Ah, mas quando o fulano chegar em casa, eu vou pegar ele, tem nada não. Estou lá trabalhando, espera só, que tu vai ver, danado, o que vai acontecer contigo. Isso é um trabalho negativo. Nós estamos maquinando, organizando algo que não é salutar.
E aí o trabalho ele tem que partir da parte básica nossa. Mente, pensamento. O pensamento tem vida. Nós não podemos parar, nós precisamos compreender que existe a necessidade cada vez maior de ação. E essa ação é o quê? É o trabalho, é a ajuda, é a própria oração. A própria oração, ela nos fortalece, ela nos engrandece, ela nos faz ter, né, atitudes e condições diferenciadas. E quando nós paramos, às vezes nós estamos adoecidos, todos nós adoecemos, né? E aí o que acontece? Se a gente esmorecer, se acomodar, não vai melhorar. Um exemplo disso é quando a gente vem para o tratamento. Eu digo o quê? Eu sempre digo às meninas que eu estou no tratamento desde que me chamaram para cá, a primeira vez para o trabalho da quarta-feira. Eu digo, eu não saio desse tratamento. Eu saí um tempinho para ter a pequena, né? Passei, Santana nem deu tempo para mim, porque eu tive lá em dezembro, em fevereiro eu já estava aqui. Ela disse, não, minha filha, resguarda trabalhando. Trabalhe para Jesus, né? E aí a gente veio embora trabalhar. E aí continua, e a gente está aqui no mesmo processo. Então o que acontece? Quando muitas vezes a gente está adoecido, eu digo porque, por experiência própria, eu adentrei a casa espírita pela dor também. Alguns que acompanham as palestras que eu faço já ouviram muitas histórias que eu contei. E aí o que acontece? Nós tivemos o quê? Vivências mediúnicas fortíssimas, ostensivas em casa. Não precisamos ter aquilo que a gente comumente fala de uma incorporação. Mas eu tive do quê? Da vidência, bastante. E aí o que foi que aconteceu? A vidência foi organizada, eu passei a fazer os estudos da mediunidade, e nesse processo foi totalmente, vamos dizer aqui, que meio que apagado o processo de vidência. Então eu passei sem vidência um bom tempo, só a intuição. Então muitas vezes eu sentia a intuição e aí eu já percebia algo diferente, né? Eu já era intuitivo muitas vezes. Na grande maioria das vezes. E aí, quando eu tive a minha pequena, me afastei por conta da necessidade de cuidar dela. Quando eu volto agora para a mediúnica, a vidência veio com tudo. Ela volta no processo. Né? E aí, quando as pessoas perguntaram na mediúnica, porque nunca tinham percebido a vidência tão clara, tão forte, eu disse, mas foi assim quando eu comecei. Né? E hoje, com um estudo, um equilíbrio diferenciado, todo um processo, que eu digo a vocês que eu ainda estou engateando, mas a gente precisa. E aí a força de vontade de você querer fazer. Qual é o objetivo da gente? Então a gente não pode se acomodar. Então se eu tivesse me acomodado lá atrás, automaticamente essa minha mediunidade, ela estivesse de uma forma negativa. Talvez eu não soubesse lidar com ela. Talvez eu estivesse até adoecida por conta de uma desorganização corporal. A gente precisa entender que nada acontece na nossa vida por acaso. Nós precisamos equilibrar, né, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente. E o que nos foi dado porque a espiritualidade sabe o que nós precisamos. Como também já falei aqui em outros momentos, que nós muitas vezes passamos por algumas dores, alguns sofrimentos, porque é necessário para o nosso crescimento, pois pode ser que esse sofrimento possa ter sido gerado ou em existências anteriores ou nessa existência, mas foi gerado por nós. Eu não vou responder por um erro da minha amiga ali, eu vou responder pelo meu erro, pela minha atitude, pela minha ação. E aí Joana, ela vai dando a finalização da mensagem, dizendo assim: toda e qualquer função orgânica, como a gente diz, né, ou moral, necessita do exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina, ou seja, treina a força de vontade nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Um exemplo disso, eu vou dar um exemplo bem básico. A criança.
O bebê não sai da barriga da gente andando. O bebê sai, ele é retirado, aí tem todo aquele processo. Lá para os 6 meses, 7 meses, começa a sentar-se, começa a bolar, aí começa a fazer força nos bracinhos e levantar o pescocinho, e aí a gente vai vendo o desenvolvimento motor, para depois começar a engatinhar. E aí tem criança que às vezes nem engatinha, ou às vezes as famílias não perceberam que engatinha, mas houve um processo de engatinhar. Certo? Toca em alguma coisa, começa a levantar, fica em pé e depois anda. Certo? O nome disso é força de vontade. E aí, onde está a nossa força de vontade? Uma criança, viu? Onde está a nossa força de vontade? Né? Eu dei um exemplo para que a gente possa entender. É essa mesma ideia. Quando nós começamos, lentamente nós vamos progredindo. Então, o que é que a gente muitas vezes precisa entender? Retirar aqueles hábitos que são viciosos. E que hábitos são esses viciosos que nós temos? Aquilo que muitas vezes nós acreditamos que faz bem, mas não faz. Certo? Ah, mas é porque eu sou assim, eu não consigo mudar. Será? Ou é porque você não quer mudar? Né? E aí a gente precisa entender que falar mal, pensar negativamente, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o excesso no processo da alimentação, uma desorganização no processo da sexualidade. Tudo isso gera problemas variados. E a gente precisa entender que a gente precisa compreender que não é a ira, mas como seria esses vícios, os excessos? Todo o excesso vai fazer mal. Se você usa de cada um, vamos dizer, que não é bom. Eu vou retirar a ideia do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Os pensamentos negativos não são bons, o falar mal também não. Mas quando a gente fala de alimentação, na alimentação, quando você se alimenta bem e não tem excessos, qual a probabilidade de você ter doenças? Raríssimas. Na questão da sexualidade, se você sabe qual é a sua sexualidade e você conduz ela respeitosamente, qual é a condição de você ter problema? Nenhuma. Então, quando a gente tem uma organização, uma conduta reta, é diferente de um excesso. Já diferentemente de vícios que nos fazem mal. Certo? Também que entra nessa perspectiva, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Isso nos faz mal. Isso não nos faz bem. Desorganiza o nosso espírito, desorganiza a nossa vida. E a gente precisa fazer o quê? Cada vez mais ir treinando. Eita, estou pensando num negócio negativo, eu vou mudar o pensamento. Muda. Eita, está acontecendo isso, eu vou fazer de forma diferente. Está falando mal, eita, eu vou parar de falar mal. Se as pessoas... Poxa, tu estava falando e parou. Não, é porque eu não quero mais falar. Muda. E aí, pouco a pouco, você entra no processo educativo. E aí você vai compreendendo cada vez mais que nós vamos ter desafios maiores, porque Deus acredita que você pode e que você tem condições de melhorar. Até porque Joana de Ângeles também e outros espíritos dizem lá na frente, né, em outras obras, mas Joana de Ângeles diz no Vida Feliz, em outra mensagem, que nós servimos de espelho para outras pessoas. Então, as nossas atitudes, as pessoas olham para a gente. Se nós erramos, automaticamente causa uma situação bem constrangedora. Olha como é interessante, eu adoro contar as coisas do meu pai, né? E aí... Ontem eu estava saindo da escola, o meu carro era o único que estava naquele local do estacionamento. E aí eu bem de boa, dei uma ré, bem devagar. Aí uma amiga, eu acredito que ela botou na ré e não percebeu que o carro estava na ré e acelerou. Gente, ela juntou bonito atrás de mim. Bonitinho. Certo? Ela desceu do carro tão atordoada, tão desesperada. Aí ela olhou para mim, eram 6h15 da noite, tudo escuro. No estacionamento estava escuro. Aí ela disse, você olha, amassou? Eu não via nada.
Ela estava tão desesperada, me levasse embora para casa, pelo amor de Deus. Ela tremia mais do que vara verde. Eu digo, vá-se embora para casa que eu vejo isso depois. E aí ela dizia, mas é porque eu estou atordoada. Eu digo, fique tranquila, seu carro está inteiro. Ela fez tal, eu disse, o meu também, não tem problema não. Quando foi hoje, na luz do sol, aí eu vi que tinha misturado as cores. Só misturou, não tem problema. Paulo deu uma risada, Paulo disse, é fogo. Aí meu pai disse, eu queria ver se fosse o contrário, tu ia pagar. Eu digo, mas se eu tivesse quebrado, eu ia, né? Eu ia fazer o quê? Eu tinha que fazer o que era certo. Então, são as colocações que nós fazemos. E aí foi interessante que meu esposo chegou e disse assim, sabe o que é isso? Já é o benefício do yoga, que estou eu agora praticando yoga todos os dias, né? É o benefício do Pilates, aí estou eu 2 vezes na semana no Pilates, eu disse, eu estou muito leve. Daqui a pouco eu estou levantando, subindo, estou muito leve, né? Meditando todo dia, à noite, antes de dormir. Uma coisa extraordinária. Mas é isso que nós precisamos. Mas aí eu digo a vocês que houve alguém que me fez tomar essa atitude. Quem está comigo nas 3 últimas palestras, essa terceira, né, ouviu o meu desejo de ser mãe. E estou grávida. Né? Ah, minha filha, eu já contei ali. O espírito já estava circulando dentro de casa desde janeiro. O marido é que fazia, não. Eu digo, menino, quem é tu na conta da reencarnação? Bora botar o menino para sair. Pelo amor de Deus. Oxi. Aí, então, dentro dessa perspectiva, a gente entende que precisa ter força de vontade. E o espírito que vem, ele nos fortaleceu para que a gente pudesse fazer o quê? Tudo que eu já tinha feito com a primeira, porém em uma condição bem maior, numa compreensão mais apurada, né? Vivenciando o processo da espiritualidade. E aí, nessa perspectiva, eu já sabia que estava grávida antes de ter a certeza que estava grávida. Porque quando todo mundo dizia nada, mulher, isso é besteira tua. Eu dizia, não, eu estou grávida. Isso, eu espero. Não, não, iria coisa tua. Não tem condição, não. Eu digo, eu estou grávida. Tá, não, estou. Tá, não, estou. Espere, não tem nada, não. E, de fato, e o interessante era que todo mundo ria, porque eu fiz 3 testes e os 3 testes eram negativos. E os testes dando negativo. Eu digo, aí quando chegou, eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, apareça, que eu estou parecendo uma pateta. Eu dizendo a todo mundo que tu está aqui e tu não estando aqui, pelo amor de Deus. E aí, no dia seguinte, a gente fez o 4º teste e aí deu positivo. Eu digo, até que fim apareceu, né? E aí a felicidade tomou conta. Eita, danadinha perseverante, de primeira, no mês seguinte. Né? Por quê? Porque eu parei a medicação em agosto, em setembro eu engravidei. Né? Final de setembro eu já estava certa, já tinha um resultado. Tanto que o resultado final saiu no dia 1º de outubro, quando eu disse, começamos o mês de outubro para frente já. Então, a espiritualidade nos faz também ter essa força de vontade. Nós precisamos treinar, observar. E aí ela diz, através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da atual existência. Não desista se de início fracassares. Ela finaliza dizendo isso, né? Através de uma vontade disciplinada, se você quer a sua melhora, se você quer a sua saúde integral, conseguirás atingir os objetivos máximos da atual existência, quando se tem a boa vontade no nosso processo educativo. Não desista se de início fracassares. Muitas vezes a gente inicia, lá na frente a gente cai. Ai, começa a chorar, um desespero. Começa de novo. O importante é que a gente nunca desista. E aí a gente vai conseguindo aos poucos ampliar os nossos caminhos, né? E eu achei bem interessante essa intuição que a espiritualidade nos deu. Ela disse assim, sabe aquela história das pedras no caminho, né? Que todo mundo tem pedra no caminho, não tem aquele que não tenha pedra no caminho, né? E aí a espiritualidade diz assim, olha, tem gente que tira a pedra do caminho. Pega a pedra e tira do caminho, né? Bota lá no canto. Tem gente que chuta a pedra, aí sofre da dor do chute, né? Porque chutou a pedra. É assim, é para olhar que é verdade. Chuta a pedra. Tem gente que nem chuta, nem tira. Já faz o quê? Já tem gente que pega, que leva e não faz nada. Pega a pedra, leva e não faz nada. Às vezes só amontoa. Aprendeu, pega aquilo ali
ia servir para aprender, para fazer alguma coisa, mas só amontoa. Fez nada. E já tem gente que faz o quê? Que dizem que constroem. E aí sempre a fala que tem lá, que a gente vê, que o povo diz assim, eu vou pegar as pedras do caminho, eu tiro para construir castelo. Ô mania de grandeza, só quer construir castelo o povo, né? Todo mundo, né, só quer construir castelo. Por quê? Porque a gente já tem intuitivo a ideia de ser príncipes e princesas, né? Todo mundo só quer, né? Mas a verdade é essa. Quando a espiritualidade nos trouxe essa ideia, eu achei fantástica. Porque, de fato, pedras no caminho todos nós temos. Mas como nós vamos retirá-la? Como nós vamos ressignificar essas pedras em nossos caminhos? É isso que nós precisamos de mudar. E a força de vontade, ela nos faz compreender dessa forma. Então, não desista. Não desista nunca. Por mais que esteja sendo difícil, por maior a dor, mas não desista, de nenhuma forma. Tenha a força de vontade, busque cada vez mais, até porque a vida ela é feita de provações. Nós precisamos aprender, como também nós vamos ajudar. Então, nós precisamos ter acertos e erros. Nós vamos aprender dessa forma. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo. Então, se nós desistimos dessa oportunidade, quando é que nós vamos ter outra? Sheila Passos, só para finalizar, na palestra que eu estava assistindo, em um canal fechado, né, um aplicativo que tem do pessoal de Belo Horizonte, sobre a reencarnação, a evangelização no ventre. E ela relatava que informações da espiritualidade nos dizem que os espíritos agora que reencarnam, eles têm duas oportunidades. Ou eles estão tentando reorganizar-se para buscar a sua melhora e, quando desencarnar, continuar no patamar do planeta Terra, ou então, se eles permanecerem em erros, infelizmente, eles não vão poder mais reencarnar aqui, irão para outros orbes. Manuel Filomeno de Miranda já falava isso em Transição Planetária, em Amanhecer de uma Nova Era. Então, essa oportunidade, por mais difícil, como eu disse a vocês anteriormente, que seja, pelas pessoas que nós possamos ter ao nosso redor, não venhamos a desistir. Que nós possamos ter a força de vontade, que nós possamos ressignificar as nossas dores em coisas positivas, que venhamos a pensar nas pedras, e que essas dores sejam essas pedras. E como é que eu vou retirar essas pedras? Essa é a mensagem que nós deixamos hoje.